Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você, um programa que fala do melhor e maior hospital da nossa região. No programa de hoje vamos falar sobre dois temas muito importantes, principalmente nos tempos em que vivemos: ansiedade e depressão. Para falar um pouco mais sobre esses dois assuntos, eu recebo hoje aqui a chefe do setor de psicologia da Santa Casa, Rita Russo. Rita Russo, psicóloga. Rita, mais uma vez, obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. A minha primeira pergunta é: depressão e ansiedade andam juntas ou uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Uma coisa conversa com a outra, né? Muitas vezes a ansiedade, porque assim, a ansiedade, ela é importante que a gente tenha para a gente poder ter ânimo para fazer as coisas, para poder fazer com que a gente conclua coisas. Mas se ela for em excesso, aí ela vai causar transtornos e aí isso vira uma questão patológica. E a ansiedade num transtorno maior, ela pode causar depressão. A ansiedade, vamos falar primeiro de ansiedade, ela já está no nosso código genético? A pessoa, ela já nasce ansiosa ou ela se torna ansiosa em função de vários fatores ao longo da vida? As duas coisas, né? Tem algumas pessoas que já têm a predisposição, já tem o traço de ansiedade que é seu, que nasce com você. Agora, os fatores externos e o mundo em que a gente vive, pelo menos hoje, nossa, são fatores assim muito fortes para que você tenha de repente um transtorno maior. A ansiedade a gente pode ter. Eu particularmente não conheço ninguém que não tenha ansiedade, mas ela aumenta muito à medida das exigências da vida moderna, né? Isso mudou bastante. Então hoje o nosso tempo não dá para fazer tudo o que a gente quer. A cobrança é muito grande. Hoje a mídia fala sobre isso, cobra muitas coisas. Então, assim, a gente precisa dar conta de tudo. E o medo de não dar conta de tudo aumenta a nossa ansiedade. Essa questão, um termo que eu sempre ouvi na minha vida, olha, eu sofro por antecipação. É um traço da ansiedade? Sim, com certeza, né? A ansiedade é a ânsia de esperar por algo, né? E que às vezes nem vem. Então, sabe aquela coisa, quando você está no colégio, você tem uma prova ali que você precisa tirar nota, e aí você estuda, fica até sem dormir. Chega no outro dia, o professor teve algum problema e não vai, né? Então, olha o sofrimento que você tem por antecipação. Então, é algo que você não sabe se vai vir, mas é algo que você já programa. Essa é a tua tendência, um traço, é um perfil, né? Que já vai fazendo com que você vá se preparando para o pior. Uma tendência negativista. Tem também um ditado de que fala: eu me preparo para o pior e torço pelo melhor. Seria um ditado interessante para a gente trabalhar um pouco essa ansiedade? E existe uma forma, algum exercício para se trabalhar essa ansiedade, para a pessoa se controlar e aí poder desempenhar determinada função? Eu acho que sim, né? Formas tem sim, tem várias. Eu acho que primeiro é o autoconhecimento. É você não negar a ansiedade. Porque muitas vezes a gente fala, você me parece bastante ansioso. E as pessoas vêm sempre numa defensiva, como se assim fosse um horror ter um traço ansioso, né? Então a primeira coisa é você falar, olha, eu sou, né? E tô aqui para aprender a lidar com ela. Então, algumas coisas que você pode fazer, por exemplo, respiração. Eu acho que o exercício de respiração é algo assim que ajuda bastante, porque quando a gente está ansioso, a gente respira curto, você não consegue puxar o ar, é tudo curtinho, né? Então, a respiração eu acho que é uma das questões.
atividade física, meditação, relaxamento, massagem e fazer coisas que te dê prazer. Eu acho que isso é uma coisa assim que te melhora muito quando você faz algo que não é um dever, é um prazer. Você falou da pressão. Cada pessoa tem o seu tempo para realizar determinadas funções, para atingir determinados objetivos. E até que ponto é ruim a gente se espelhar em outra pessoa, achando que ele fez em tanto tempo, eu também tenho que fazer até em menos tempo que essa pessoa. Cada um tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua forma de chegar e atingir os objetivos. Com certeza absoluta. Essa questão da comparação é algo que causa muita ansiedade, né? Porque todos nós temos habilidades, mas a gente não tem habilidade às vezes para tudo. Então você pode ser muito bom na sua profissão, né? E eu falo, nossa, eu tô aqui, eu não sei se tá legal o que eu tô falando, né? Então isso pode me causar a ansiedade de eu achar que eu não estou atendendo a sua expectativa. Então, cada um tem o seu tempo, tem o seu ritmo, cada um se prepara para aquilo que lhe cai bem, para aquilo que lhe preenche, entendeu? Então, eu acho que a forma da comparação é uma das piores para aumentar a ansiedade, porque você fica sempre naquela de querer atingir a expectativa da pessoa e do outro, que você julga ser melhor que você. Às vezes não é, é uma leitura distorcida que você tem. Às vezes você é muito autocrítico também, né? Então você quer sempre o perfeccionismo, e isso também causa uma extrema ansiedade. Falando das crianças agora, os pais devem perceber isso, principalmente quem tem mais de um filho, não comparar os filhos e não dizer, ó, o seu irmão, olha que beleza, nunca repetiu de ano, por exemplo, você vive dando trabalho na escola. É um exemplo clássico do que a gente acabou de falar. Muito clássico, né? Porque tudo começa da infância. Então, se você já vem com o hábito de estar sempre comparando o seu filho, né, com o outro, né, isso pode ser muito ruim para os dois, né? Então, por exemplo, tem aquele filho que aprende rápido, que é bem estudioso, que é ágil, que tem o ritmo dele. O outro faz, mas no ritmo próprio também dele. E se você o tempo inteiro ficar comparando, as duas crianças podem ter prejuízos. Porque ele precisa ser sempre o bom, ele precisa sempre atender a expectativa de todo mundo, ele é que tem que se responsabilizar pelo irmão, ser o exemplo, o modelo, então é muito ruim para esse que tem que dar. E aquele que acha que é o zero esquerda, é aquele que acha que nunca é bom o bastante, que ele é burro, que ele nunca consegue fazer nada, então é muito ruim para os dois. E essa relação de irmãos também pode ficar prejudicada para o resto da vida em função dessa comparação feita pelos pais. Sim, se isso não for observado pelos pais, isso não for cuidado e se essa forma não mudar, né, isso extinguindo essa maneira de comparação, isso pode ser um problema na relação dos dois, sim, porque um sempre vai falar para o outro, eu sempre fui melhor que você, então isso acaba trazendo uma rivalidade que é muito negativa para a relação de irmãos. Uma rivalidade nociva. Sim, nociva. Né? As pessoas já nascem ansiosas ou elas se tornam ansiosas? É isso, eu acho que elas têm, todos nós temos, né, o nosso traço de ansiedade. Agora a gente pode se tornar ainda mais ansioso, isso se acentuar na medida do que a gente vive, né? No ambiente, aquilo que é cobrado da gente, aquilo que é esperado da gente. Então, as duas coisas, a gente já vem com o nosso traço. Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. Ela é necessária como medo, né? Para que a gente se defenda. Mas quando isso é muito, sabe, em excesso, isso pode ser bastante prejudicial. E a gente aprende a dosar essa ansiedade, que até é positiva em algumas situações, sim, por meio desses exemplos que você deu. Sim. O relaxamento, autoconhecimento, perfeito, respiração, meditação. Agora, para uma pessoa que é ansiosa, o primeiro desafio
na questão da meditação, por exemplo, essa pessoa ela deve procurar um lugar mais tranquilo, ela deve ter um momento dela de relaxamento, seja na hora que ela acorda, quando a casa está mais tranquila, seja no final do dia, à noite, quando a casa também está mais tranquila, ou ela deve procurar, por exemplo, um local especializado para ela fazer esse relaxamento, até aprender a respirar com pessoas especialistas nesse tipo de relaxamento, nesse tipo de terapia, por exemplo? Olha, você pode fazer isso você sozinho em qualquer momento, né? Hoje a gente tem aí o Google, que tem várias pessoas ensinando. Se você puder pagar, porque isso despende custo, né? De você frequentar algum local onde você possa fazer a meditação, por exemplo, uma massagem, um relaxamento, é excelente. Mas caso contrário, é aprender, na verdade, Guto, a entrar em contato com você mesmo. É difícil a gente fazer silêncio. Uma coisa que eu acho legal a gente colocar é que hoje a gente vê muito falar sobre a síndrome do pensamento acelerado. Isso causa uma ansiedade assim gritante. São aquelas pessoas que estão o tempo inteiro pensando. Elas não conseguem esvaziar a mente em nenhum momento. Então tá sempre pensando em alguma coisa, numa coisa para resolver, num problema. Então quando você tenta a meditação, o ideal é que você faça num lugar mais tranquilo, pode ser no seu quarto. Eu, por exemplo, eu gosto muito de meditar na praia, né? Então eu fecho os olhos, eu procuro sentir o vento, eu procuro sentir o sol aquecendo o meu corpo, o barulho do mar. E conforme você vai colocando o teu pensamento, vai desviando para algo que realmente para você é bastante relaxante, isso ajuda a acalmar a mente. Então você consegue controlar melhor a ansiedade. É o tipo de sensação que a gente costuma dizer, eu desliguei. Isso. Eu consigo desligar. Isso. E aí eu consigo me conectar comigo mesmo. É se desligar do mundo exterior e se conectar com você mesmo. Isso. Independentemente do lugar. Independente. Se você sentar quietinha ali e, sabe, respirar, acalmar a sua mente, você consegue. Você consegue controlar a ansiedade sim. Eu acho que, como eu te falei, tem várias técnicas, né? Mas a respiração é algo assim que te equilibra um pouco mais rápido, sabe? Que te coloca firme, que te coloca seguro. Vai abaixando aquilo, respirando, vai entrando ar nos pulmões. Então isso vai acalmando realmente a sua mente e o seu corpo. Vai ditando um novo ritmo. Vai ditando um novo ritmo, com certeza. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável, por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades, para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. O Plano Santa Casa Saúde abre mais uma unidade de atendimento laboratorial exclusiva para beneficiários do Plano Executivo e Preferencial. Pensando no bem-estar e conforto dos clientes, a nova unidade fica na Avenida Conselheiro Nebias 592 e conta com exames de coleta laboratorial, estacionamento grátis e sem necessidade de agendamento prévio para a realização de exames de sangue. Funciona de segunda a sábado, das 7 às 13 horas. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Center Limpe Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional, atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista, com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional.
A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado. Center Limp Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. O Plano Santa Casa Saúde abre mais uma unidade de atendimento laboratorial exclusiva para beneficiários do Plano Executivo e Preferencial. Pensando no bem-estar e conforto dos clientes, a nova unidade fica na Avenida Conselheiro Nébias 592 e conta com exames de coleta laboratorial, estacionamento grátis e sem necessidade de agendamento prévio para a realização de exames de sangue. Funciona de segunda a sábado, das 7 às 13 horas. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666. WhatsApp 99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos aqui a psicóloga Rita Russo, que é coordenadora do setor de psicologia da Santa Casa e que está falando pra gente a respeito de depressão e ansiedade. No primeiro bloco falamos sobre ansiedade. Agora, no segundo, vamos falar sobre depressão. O ansioso, ele é deprimido ou a depressão está descolada da ansiedade? Não, a depressão e a ansiedade se conversam, né? Mas a pessoa que é muito ansiosa, a ansiedade em excesso pode virar um transtorno. E esse transtorno pode levar à depressão, né? Hoje a gente tem vários tipos de transtorno, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a gente tem a síndrome do pânico,
que é assim, muito, hoje a gente encontra muitos casos, né, em consultório, e todos esses sintomas, eles são transtornos e que podem levar à depressão, com certeza, porque aí você fica limitado. Por exemplo, a síndrome do pânico, o paciente, ele não sai, às vezes, de casa para até, por exemplo, a porta de entrada da casa dele. Ele não pode perder o ponto de referência. Então, isso é desesperador para ele. Então, ele acaba se afastando do trabalho, dos amigos. Ele entra numa condução, ele fica desesperado. Ele desce, por exemplo, ele está de ônibus, ele desce no primeiro ponto. Ele fica apavorado, achando que alguma coisa de ruim vai acontecer, que ele vai morrer. Então, é muito comum na síndrome do pânico, o paciente ia assim quase todos os dias para o hospital. Eu tô com taquicardia, eu tô com as mãos suadas, eu tenho a sensação que eu vou desmaiar, e aí faz eletro, faz todos os exames ali e fala, olha, foi uma crise ansiosa, né? Então, é importante que você comece a perceber como é que você está funcionando, que isso está agravando, que você não está conseguindo segurar a onda de algumas coisas. Por isso é importante que você procure ajuda para que não piore, porque toda essa piora de transtornos pode levar a uma limitação muito grande e você se sentir deprimido. Na questão da síndrome do pânico, existe um gatilho para se detonar essa... É interessante que a síndrome do pânico não tem muito esse gatilho, porque eu já atendi pessoas que apresentaram síndrome do pânico 2 anos depois de um estresse, que também pode trazer ansiedade, que é um estresse pós-traumático. Então, você ter vivido uma situação assim muito tensa, muito traumática para você, e depois de 2 anos você desenvolver isso. E ele pode vir em forma de síndrome do pânico. Eu atendi uma vez um paciente consultório, ele era triatleta, né? E ele não tinha identificado nada, porque descobrimos isso depois durante a terapia, que fosse assim, olha, isso daqui aconteceu, por isso estou nessa situação. Não conseguimos identificar. Simplesmente ele ia para um dia de treino, né? E ele começou a gritar no banheiro, a esposa ficou apavorada, achando que ele estava grudado, né? Tivesse tomado um choque, e ele falou que ele estava morrendo afogado, lavando a cabeça embaixo do chuveiro. Do nada ele teve essa reação? Do nada ele teve essa reação, né? Então, hoje a gente ainda não tem assim, olha, isso levou a isso. O que a gente entende é que tem coisas mal elaboradas lá atrás, né? Pode ser na tua adolescência, na tua vida, né, enquanto criança, e que vem caminhando. E algumas situações, elas se somam. Porque, por exemplo, que nem as pessoas falam da depressão, né? A depressão, ela não vem por um motivo só. Então, por exemplo, olha, eu perdi o emprego, essa pessoa deprimiu depois que ela perdeu o emprego. Não é real, né? O meu ver é assim, é uma sucessão de coisas que vem acontecendo devagar, que você vai, é estresse, é cansaço, que você não dá atenção devida. E isso vão formando, né, um acúmulo de coisas, e aí sim, quando, por exemplo, você perde um emprego, esse vai ser o ponto, a gota d'água, mas não foi exclusivamente por esse motivo que você deprimiu. É um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores que vem caminhando, não é do dia para a noite. E às vezes, situações em que você acha que são banais, não vou dar importância para isso, e esse copo d'água cada vez mais cheio. Perfeito. É a tal da procrastinação. A gente tem hábito, né, de quando a gente tem um problema, a gente vai empurrando com a barriga. Eu acho que uma boa dica é a gente ter sempre uma agenda e a gente vai colocando ali todos os nossos compromissos. Então, por exemplo, você tem dentista, você tem horror de dentista, do barulho do motor, você tem pavor. Então, o que você faz? Poxa, eu tenho segunda-feira dentista. Aí, às vezes, até inconscientemente, você arruma um problema e fala, nossa, hoje eu vou desmarcar o dentista. Aí é interessante que você anote que dia você marcou para amanhã, coloque terça-feira. Aí aconteceu alguma coisa terça-feira, nossa, olha, os outros compromissos não tem como eu desmarcar, vai ter que ser o dentista. Chega no final, você vai ver o que é que foi empurrado a semana toda que você não resolveu. Então, ali tem alguma coisa. Então, vai lá, dormir estava mais importante que no dentista. Sempre. Tem alguma coisa sempre mais importante. Cortar o cabelo, Sim. sempre.
Sim. Sempre vai ter alguma coisa mais importante. E como vencer essa barreira? Enfrentar. É o enfrentamento. Eu tenho que ir ao dentista. Eu tenho que ir ao dentista. Então vou lá, vou primeiro respirar, vou entender, olha, eu preciso, sei lá, tô com uma cárie, eu tô com dor, isso daí eu tenho que entender que é um desconforto para mim, o dentista não vai ficar à minha disposição, então eu tenho que ir compreendendo, né, elaborando isso. E são nos enfrentamentos. Eu sempre falo, gente, comece a enfrentar coisas pequenas, né? Por exemplo, falar em público é uma coisa que as pessoas detestam, as pessoas têm muito medo, né? Então vá começando em coisas pequenas, num pequeno cursinho que tem poucas pessoas, você vai treinando e vai até descobrindo habilidades que às vezes você acha que não tem. Faz em casa, hoje tem muito, né? A gente tem o celular, aí pode gravar primeiro, sim, né? Isso e depois você se analisa. Com certeza. O que eu preciso melhorar, ou então pede para alguém olhar, se você tem tanta vergonha, digamos assim, pede para alguém dar uma olhada, o que precisa melhorar e aos poucos você vai vencendo esse Não esse tenha medo. dúvida. Isso é bem legal, é bem importante e de repente você até vai se surpreender. É o que eu digo, você vai descobrindo habilidades. Porque conforme você vai olhando, você fala, não ficou tão mal assim, né? E aí as pessoas também próximas, aquelas que você confia, são as que podem te auxiliar em falar, olha, tá legal, ou melhora isso, né? Num caso aí do exemplo que você deu da gravação. A gente não pode pegar qualquer pessoa, porque senão corre o risco de vir mais crítica. Mas uma pessoa legal, eu acho que é uma ideia bem bacana. 2 exemplos, a gente teve aí, você falou do toque, o Roberto Carlos, cantor, compositor. Sim. Roberto Carlos, dizem que tinha ou ainda tem. O que é o toque? O toque é um transtorno, né, que chama-se transtorno obsessivo. Então você tem a obsessão de fazer alguma coisa, aquilo não sai da tua cabeça. E a compulsão, obsessivo-compulsivo. Enquanto eu não realizo aquilo, eu não fico bem, né? Então, sei lá, o Roberto Carlos diz que gosta da cor azul, né? Então, tudo tem que ser. A obsessão é no azul, não pode ser outra cor, porque atrás disso tem algumas crenças que outra cor fora azul não dá sorte. Ele pode ter aprendido isso desde uma primeira apresentação onde ele estava ansioso, qualquer coisa, e ele estava todo de azul. Então isso fica gravado na sua mente e isso diz para mim, olha, põe azul que vai dar certo. Então é a obsessão que vem com crenças e você não tira aquilo da cabeça. E a compulsão é quando você não consegue controlar. Olha, eu não consigo pegar, por exemplo, uma gravata que não seja azul. Enquanto eu não pego, enquanto eu não faço aquilo, eu não fico bem. Hoje as pessoas têm a compulsão, né, é interessante, de chinelo virado, né, porta do guarda-roupa aberta. Abrir guarda-chuva dentro de casa. Pois é, que são as crenças, né, que você interpreta aquilo de uma forma distorcida, que você pode ter visto ao longo da vida, ouvido alguém falar ou vivenciado alguma coisa. Você interpreta como uma verdade absoluta e aquilo passa a ditar a regra para você. Você vive em função disso. Vive em função disso. Um outro caso, a gente está chegando no finalzinho do programa. A atriz Luciana Vendramini contou que passou um ano praticamente dentro de casa e numa dessas crises ela entrou no banho e não conseguia sair do banho. Uhum. Esse transtorno, essa síndrome do pânico, enfim... É isso mesmo, as pessoas ficam praticamente paralisadas, elas precisam de ajuda e para as pessoas que estão nos assistindo, não é frescura, não é nenhum tipo de muleta que as pessoas usam, elas estão doentes. Elas estão precisam doentes. de ajuda. Precisam de ajuda, porque é sofrido. Isso é muito sofrido, porque não controla, né? O pânico, você tem realmente a sensação que você vai morrer, de morte iminente. A pessoa fala, eu tô infartando, né? Mas é a sensação que ela tem porque a ansiedade está muito alta, o coração dispara, e aí todo o seu corpo responde a esse tipo de desconforto de estar demais ansioso, né? Mas não corre o risco. Quando você realmente diagnostica, olha... é isso, é esse transtorno, você não vai morrer. É a sensação que você tem, mas não vai fazer com que você morra. Rita Russo, infelizmente chegamos ao final do programa. Seja rápida, use seu poder de resumo, de concisão. Uma mensagem para quem está ou acha que está, o que deve fazer. Importante a prevenção.
Olha, eu acho que é aquilo que eu digo, né? Primeira coisa, procurar ajuda quando você percebe que está diferente, que não está conseguindo suportar, lidar com uma determinada situação que para você está muito tensa. Procura ajuda profissional, procura fazer o que gosta, procura caminhar, relaxar, respirar. Eu acho que é essencial. E não deixe de procurar o psicólogo, né? Porque o psicólogo, ele ajuda muito a você ressignificar a sua vida. E isso vai fazer com que você tenha um outro olhar sobre você. Você vai construir uma nova versão sobre você mesmo. Muito obrigado, Rita Russo. Nós temos um desafio diário: romper os limites sempre com saúde. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.